A gente vai falar nesse vídeo, nessa aula, sobre a questão dos desbloqueios emocionais, tá? A gente vai ter aí alguns conteúdos sobre esse assunto para que você, primeiramente, entenda o impacto disso, tá? Primeiramente, nesse vídeo aqui, a gente vai entender o impacto e procurar identificar se em você existe algum bloqueio. De antemão, é muito provável que sim. Por que que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque as pessoas que buscam um desenvolvimento pessoal percebem que tem alguma coisa que está errada com elas. Então, se essa alguma coisa está errada, e está impedindo seu desenvolvimento, então muito provavelmente há aí uma questão de um bloqueio emocional e outra. É produto da nossa própria criação, da criação humana, a gente ter algum tipo de bloqueio porque a gente foi reprimido em algum momento a gente passou um constrangimento, uma situação negativa. Então, eu diria até que é normal. O problema não é ter o bloqueio, o problema é passar a vida inteira sem saber que ele existe. Aí sim você está vivendo um problema. Então, nesse vídeo eu vou deixar um material para você aqui abaixo, que é o mesmo material que está aqui comigo agora, escrito por mim. E a gente fala o seguinte: a primeira coisa é que a questão emocional ela é muito mais importante do que o que a gente imagina. As pessoas que você vê na vida tendo sucesso, elas têm muito mais sucesso pela sua desenvoltura emocional do que propriamente pela parte de conteúdo. Você provavelmente já viu alguém que tem muito sucesso na questão de diploma, de carreira acadêmica, né? Aquela pessoa que estudou bastante, quem sabe até fez um mestrado fora, doutorado e tal, mas não tem uma vida muito, digamos assim, que aquela sabe aquela vida que você queria ter? Não quer a vida daquela pessoa porque parece que é monótona, parece que ela não sai do canto, parece que ela é cheia de problema, até para receber os amigos ela põe dificuldade, sabe aquela pessoa que você percebe que emocionalmente não é bem resolvida. E as emoções elas têm um papel muito importante. Costumo dizer em todos os momentos em que eu posto que não existe emoção ruim nem emoção boa, tá? Todas são importantes e todas as emoções têm uma intenção positiva, tá? Até mesmo a raiva serve para que você consiga se defender de algum momento em que você provavelmente está sendo também atacado. Tá? Então, a questão é que assim, as pessoas perguntam para que servem as emoções? Então, pega o teu material aí, tá? Se você não baixou ainda, dá o pause no vídeo, vai lá, faz o download e você vai ver o seguinte, ó, primeira coisa, né, é que é para que a gente possa reagir em situações de perigo iminente. Então, as emoções desde muito tempo, desde quando a gente ainda andava nas savanas africanas ainda, né, sem cidade, sem nada, apenas como nômades, para que a gente pudesse se defender de uma ameaça, tá? De um ataque de uma outra tribo ou de algum tipo de predador. Tranquilo? Então, você reage a uma situação de perigo iminente, uma situação negativa, desgastante, a partir das suas emoções. Segundo ponto, para que a gente possa ter conexão com as pessoas. O que mantém a gente conectado não é a razão. Você não marca um churrasco porque diz assim, eu tenho que marcar um churrasco, porque tem 30 dias que eu não marco, porque essas pessoas são importantes. Não, você marca pela emoção de ter as pessoas próximas a você. Tá? Então, é aí que nós temos as verdadeiras conexões. Quando é que eu percebo que eu tenho uma conexão verdadeira com alguém? Quando existe emoção envolvida, quando você deseja esse momento, quando você quer esse momento, tá ok? Não simplesmente um momento racional. Eu vou a uma festa do trabalho porque preciso ser visto. Aí já é totalmente racional, não é emocional. Um outro ponto é para canalizar sentimentos, né? E materializar esses sentimentos através das expressões artísticas. Olha que interessante, né? Todos nós temos uma conexão com a arte. Como assim? Eu não gosto de pintura, eu não estou falando só disso. Estou falando, por exemplo, músicas, né? E aí, a música, por exemplo, que todo mundo ouve, todo mundo consome música, ela tem uma forma muito peculiar de captar a emoção do artista no momento em que ele escreveu, compôs e gravou aquela música. Entende? Então a gente se conecta através da emoção que ele estava sentindo. Então, muitas vezes eu digo que se você tiver no meio de uma situação, de uma emoção que ela é negativa, tá? E você ainda ouve uma música de uma emoção negativa, negativa que eu digo para o momento, todas as emoções são positivas. Por exemplo, se você está triste, é um momento de reflexão, isso é importante para você. Mas se naquele momento é uma emoção de baixa energia, por exemplo, aí o que é que vai acontecer? Você vai estar se conectando, por exemplo, pela música. Então você está triste,
A pessoa que está triste normalmente põe uma música triste. E aí você fica dentro desse circuito, porque você está se conectando com a emoção de quem escreveu, com a emoção da letra, tá? E você diz, mas eu não consigo ouvir nada de diferente desse momento. E se você continuar cultuando ou cultivando esse tipo de momento, é ladeira abaixo, entende? Então a gente precisa quebrar esse estado. A gente precisa quebrar o estado de pena, de piedade, tá? E aí entra uma questão muito interessante da quebra do bloqueio. Tá? Você tem um bloqueio, você sempre vai para ele, você sempre vai para aquela situação negativa. Fico triste, baixo os ombros, baixo o olhar, ponho uma música triste, vou para um lugar escuro, tá? E é justamente o contrário que você deve fazer no momento dessa tristeza, porque aí você vai se desconectar desse momento. Então, parar de cultivar o ambiente da tristeza, parar de cultivar o ambiente da derrota, parar de cultivar o ambiente do vitimismo, do coitadismo. Então, isso é, sem sombra de dúvida, algo bastante importante. Tá? E a outra importância é para a formação dos laços afetivos familiares. A gente não necessariamente tem os melhores laços afetivos somente com a família da gente. Não, isso não é uma verdade. A gente pode ter laços afetivos até mais fortes com amigos. Agora, presta bem atenção no tipo de emoção que você coloca nesses encontros, tá? Isso é muito importante. Se você percebe que você faz encontros com pessoas que são tóxicas, no sentido de ficar sempre falando coisa ruim, coisa negativa, falando mal do seu trabalho, falando mal das pessoas, falando mal do Brasil, da política, da economia, enfim, você nunca vai conseguir sair desse circuito, você está bloqueado, tá? Não só por aquele bloqueio emocional interno, mas pelo bloqueio emocional externo. O grupo de pessoas que você tem não vão favorecer a mudança que você precisa nesse momento. Então, você que faz esse curso nesse momento precisa ser bastante seletivo. A gente precisa ser bastante seletivo naquilo que concerne as emoções da gente, a melhora de vida, e aí ser seletivo com pessoas, lugares, ambientes, conversas, tá bom? Isso é extremamente importante. O nosso cérebro, tá? Ele tem todo um aparato, toda uma estrutura que faz a integração entre o lado emocional e o lado racional. A nossa emoção, ela tem muito mais peso do que o que você imagina na hora de uma decisão que a gente toma, tá? A nossa mente, por outro lado, ela trabalha de maneira a ter, né, uma linha de pensamento, uma linha de ação diferente entre razão e emoção. Mas é óbvio que isso também tudo vai se integrar no final. Por isso é que não adianta somente a gente trabalhar de um lado. Eu costumo dizer que quando você trabalha só a razão ou só a emoção, é como se você tivesse, por exemplo, malhando numa academia e trabalhando só um lado do corpo. Imagina que você malha só o braço direito, né? Como consequência, você vai ter um braço direito bem definido, robusto e tal, e o esquerdo não, tá? Então você não vai andar em equilíbrio. Tranquilo? Então, a gente precisa entender que esse mecanismo funciona diferente. Então, quando eu me cobro pelo lado racional, eu preciso estudar, fazer mais uma pós-graduação, entender mais sobre finanças, sobre inteligência artificial, para ver se eu ganho mais dinheiro. Muitas vezes não está o problema aí. O problema não está porque existe, porque você não sabe para uma reunião e colocar o seu preço e se colocar como pessoa e profissional. Você não sabe impor limites aos seus clientes. Então, muitas vezes a questão está toda aí. A questão não está no fato de você ter que estudar mais ou menos. Tem gente, entenda, lembre disso. Tem gente que não tem, muitas vezes, estudo básico nenhum e consegue ser uma pessoa de sucesso financeiro, tá? O dinheiro, ele não seleciona as pessoas pela questão da sua formação, não somente. Claro que uma pessoa estudada, que tem, sei lá, um médico renomado, um psiquiatra, que tem uma consulta alta, tem, tudo deve-se ao estudo, lógico, tá? Quando a gente fala aqui de razão e emoção, a gente não fala que você não deve investir na sua razão, tá? Então, deixa claro, precisa investir nas duas coisas. Mas o emocional, pasmem, né? Ele é responsável por 87, mais ou menos, é uma pesquisa americana, 87% dos nossos resultados, tá? E 13% do racional. Claro que tem coisas que você não entraria, não poderia fazer sem diploma, sem estudo, sem faculdade, sem pós-graduação, enfim, sobre aquilo que você estudou para se preparar, tá? Então, assim, uma conclusão importante é que nós devemos parar de ficar forçando a barra dos resultados. Entender o seguinte, olha, não tem um resultado, tá? Então tem alguma coisa errada. Então para pensar nesse momento. Vamos raciocinar aqui comigo. Você não está tendo o resultado que você quer na sua vida, ok. Então alguma coisa está errada. É como se houvesse uma fuga de energia, tá? É como se você tivesse, sabe aqueles prédios velhos que os fios são desencapados e aí você tem
a perda de corrente elétrica, a conta vai dar lá em cima, tá? A sua conta de energia está vindo alta e você não está usando tanto. Então, é mais ou menos assim que está funcionando, tá? Você percebe que faz um grande esforço e tem pouco resultado. Então, muitas vezes pode ser até racional mesmo, tá? Quando você observa, você para pensar e vê quais das minhas ações não me geram retorno e eu tenho feito insistentemente, ou para chamar a atenção das pessoas. Aí, ó, de maneira racional, eu começo a listar as ações que eu faço que não geram retorno, tá? Eu trabalho a mais, eu me importo muito, eu crio grupos de WhatsApp, eu faço, enfim, postagens que não me levam a nada. Você está tendo um esforço racional por aqui. Mas a busca no final é emocional, é chamar a atenção, é ser querido, é ser procurado, é ser reconhecido. Entende? Então uma coisa está completamente integrada à outra, tá? E quando a gente fala de bloqueio, normalmente são aquelas ações que param você, né? São aquelas situações que nós temos na nossa mente que a gente trava, tá? Bloqueio é mais ou menos assim, travar, tá? Eu estou diante de uma situação e, pum, nunca consigo chegar lá. Já viu aquele filme que tem um cara que ele quer chegar na menina, na namorada, na pessoa que ele... Na namorada não, na pessoa que ele quer namorar, tá? Aí ele chega, ele não consegue chegar nela porque ele tem um bloqueio. Ele tem um bloqueio de medo de rejeição. Ele tem um bloqueio de se achar feio, de se achar insuficiente. Entende? Então, é nesse momento que a pessoa percebe que tem um bloqueio, porque não consegue andar, não tem nenhuma força que segure ele. Não tem nada aparente que deixe aquela pessoa sem a capacidade de agir, seja no profissional, seja no afetivo, tá? Você já deve ter passado por isso? Eu já passei. Todos nós já passamos. Até descobrir. Sabe aquela passagem bíblica que diz, né, que a verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará? Pois é. Pois é isso aí. Quando a gente conhece a verdade sobre nós mesmos, a gente investiga, tem um outro olhar, descobre o problema e passa a trabalhar aquele problema de uma maneira mais forte, firme, objetiva e consegue resolver a questão. Então, como é que eu faço para identificar que eu tenho bloqueios ou não? Segue aí o material comigo, tá? Nesse material que eu disponibilizei aqui nessa aula. Vamos lá. Olha só, o primeiro item diz o seguinte: vai marcar um X se isso acontece com você, tá? Então, eu elaboro projetos maravilhosos, mas por alguma razão que não conheço, não consigo tirar do papel. Marca um X se isso acontece com você, tá? Sempre que os projetos ou trabalhos de colegas, né? Sempre acho que os projetos ou trabalhos de colegas são melhores que os meus, ou sempre melhores que os meus. Você sempre se esforça, faz um trabalho, faz um estudo, mas no final você acha que o do seu amigo, de alguém do seu lado, é melhor do que o seu. Aí tem um bloqueio, tá? O 3. Ainda não consegui realização plena na minha vida pessoal ou profissional. Você sente que não chegou aonde deveria, tá? Próximo, 4. Sinto que ao apresentar algum projeto de ideia minha, não sou levado a sério. As pessoas não vão parar para me levar a sério naquele momento. Tenho vontade de escrever textos, gravar vídeos ou mesmo escrever um livro, mas acredito que as pessoas não consumiriam o meu conteúdo. Olha só quanta gente tem um conteúdo maravilhoso, tem experiências ótimas para que os outros desfrutem daquele conhecimento dela, mas não consegue chegar e gravar um vídeo como esse. Simplesmente porque ela acha que as pessoas não vão dar bola para você, tá? Até uma dica para te dar: grava para você, grava para os teus filhos, tá? As pessoas que têm mais relevância na internet, elas procuram um propósito para fazer aquilo. E muitos que eu já prestei atenção falam assim: eu estou gravando nem que seja para os meus filhos, para deixar esse material, para escrever para posteridade, para que aquelas pessoas possam me encontrar depois, tá ok? Próximo ponto, diz o seguinte, ó. Quando tenho que executar um projeto pessoal, fico dando voltas, achando defeitos e acabo não realizando. Né? Já passou por isso? Eu já. Tenho a sensação de que o tempo está passando e não consigo encontrar o meu caminho, algo que me faça feliz de verdade. Então, se você não encontrou essa felicidade, né? Se você não tem a sensação de que você não descobriu sua identidade nem o seu propósito, então isso aí é bloqueio. Porque Deus quer que a gente descubra a nossa identidade, nosso propósito. Ele se revela para a gente, tá? E aquilo que eu sempre tenho dito: quando você de fato sabe quem você é, o propósito vem. O propósito vem, ele aparece na sua frente, tá? Você está atraindo o seu próprio propósito.
Tá legal? O tempo todo por quem você é. E aí, se você marcou, né, duas ou mais opções aí do que nós falamos acima, então sim, você tem um bloqueio e é preciso vencer esse bloqueio, tá? Emocional. Às vezes, tá? Para ser muito sincero com você, você vai precisar de um momento sozinho com o terapeuta, um momento de terapia sozinho, um momento de poder falar dos seus problemas, porque o falar liberta, e não vai ser somente através do curso. Mas olha que a importância e a riqueza disso. Você identificou. Você muitas vezes pode chegar sabendo onde é que está o seu problema para uma sessão de terapia. Tá entendendo isso? Isso é muito forte. E aqui sempre eu vou primar por ser muito verdadeiro com você. Tá ok? Bom, algumas observações importantes que eu deixei aqui para você, vamos a elas, né? Você está vendo aí no seu material também. Uma coisa importante que você entenda é que o armazenamento dos eventos emocionais, eles são diferentes dos racionais. Preste bem atenção nisso, tá? Quando você armazena uma informação na sua memória lógica, na sua memória sobre conteúdo racional, tá? Você até pode esquecê-la. Ela pode ficar fraca com o tempo. É como quem aprende uma língua, um idioma que sem praticar vai esquecendo. O emocional não. Ele tem uma força e um peso muito diferente, porque ele se instala lá como se fosse um drive. Se você não tirar aquele drive lá do seu computador, ele não vai sair nunca se você não for lá e tirar dali. Entende? Então, a força de gravação de algo emocional é maior do que a questão racional. A gente pode também ressignificar, né? Como nós armazenamos a forma emocional, ela é diferente desse sentido, até por uma questão de aprendizado. Isso não é ruim, ok? E esse aprendizado emocional, ele tem força, né? E ecoa no tempo. Por isso que às vezes passa o tempo, você se muda, vai morar em outro lugar, mas ainda assim acontecem coisas que deixam você sempre numa situação de calça curta emocional, digamos assim, tá ok? E aí a última coisa fala o seguinte: o armazenamento das emoções negativas, um alto peso emocional, normalmente, né, forma um trauma, que são lembranças impressas na forma prejudicial nos nossos circuitos emocionais. E as lembranças traumáticas se tornam gatilhos sensíveis. E quando você percebe que você tem um gatilho sensível, você precisa desarmar esse problema. Porque à medida em que você desarma esse problema, você consequentemente está limitando o efeito desse gatilho que pode de alguma maneira prejudicar você. Tá ok? Então, esse aqui foi o nosso vídeo sobre a parte inicial de desbloqueio emocional. Esse material que eu estou utilizando aqui está aí em PDF para você, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo.